A gente vai voltar a falar a respeito do caso Roberto Jefferson, ouvindo um especialista, advogado, criminalista, velho conhecido do público da CNN, Augusto de Arruda Botelho. Que prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Primeira vez, obrigada. Prazer é meu, Dani. Um prazer falar com todos aí. Eu acho interessantíssimo, Augusto, porque eu, claro, acompanho sempre, né, todas as suas postagens, os seus textos, artigos. E, bom, Augusto tem uma posição conhecida bastante progressista, ou seja, pode ser acusado de tudo, menos de se alinhar com as ideias defendidas por Roberto Jefferson. Mas publicou um breve resumo ali nas redes sociais, um posicionamento dizendo que achava que a prisão preventiva, apesar de ter na verdade, ter indicativo, né, ter motivos para a prisão preventiva, estava mal fundamentada. E aí, Augusto, eu queria que você apresentasse esse contraponto técnico, jurídico, de um dos maiores criminalistas do país a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, meu caro. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios. E, de fato, o direito é um só, Dani. Não podemos interpretar o Código de Processo Penal ou a Constituição a depender de quem é o acusado, de quem está sofrendo uma busca e apreensão, uma prisão ou um processo. Todas as vezes que eu entendo, após ler a decisão, que ela peca, que ela falha, que ela é dada ao arrepio da lei, é meu papel, por coerência até, me manifestar dessa forma. A prisão de Roberto Jefferson, ela é cabível. Eu entendo que pelos atos reiteradamente praticados e pela gravidade dos atos reiteradamente praticados por ele, ela poderia sim ser decretada. O problema específico dessa prisão é que, no meu entendimento, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele traz muito mais uma gravidade, por assim dizer, de mérito. Ele fala sobre todos os crimes graves praticados, elenca cada um desses crimes, mas no momento de justificar, de fundamentar por que a prisão preventiva, neste caso concreto, seria necessária, e essa palavra, porque a prisão preventiva ela é sempre excepcional, a lei assim diz. E no momento de justificar essa excepcionalidade, que é prender alguém antes de um processo, a decisão do ministro Alexandre peca, fundamenta muito mal, muito sucintamente, e um critério mais técnico ainda, ela deixa de dizer, e a lei obriga que ela assim o faça, por que medidas cautelares alternativas à prisão não poderiam ser aplicadas nesse caso concreto. Portanto, volto a dizer, por mais que entenda que os fatos são graves e a prisão, sim, em tese, possa ser cabível, o despacho em questão, no meu ponto de vista, não fundamenta, e é obrigação expressa. O texto legal expressamente diz que uma prisão preventiva ela tem que ser motivada e fundamentada. Como para mim ela não foi, essa prisão é ilegal. Augusto, é muito interessante o ponto de vista que você traz, e aí talvez eu vou tentar arredondar aqui para quem está em casa entender exatamente o que o Augusto está dizendo. Ele está dizendo assim, a decisão deixa muito clara a gravidade das imputações que são feitas a Roberto Jefferson, isso está claro ali. Mas para você decretar uma prisão preventiva, significa que você está prendendo uma pessoa antes do julgamento, antes dela ter sido declarada culpada, antes de ter sido estabelecida uma pena. Por isso, Augusto diz que essa medida é excepcional, porque ela visa interromper na hora. É um risco que tem que estar ali, digamos assim, iminente, tem que estar acontecendo. E nesse ponto ele entende que, apesar de reconhecida a gravidade de tudo que Roberto Jefferson falou, e falou de público, é muito difícil contestar, para fazer essa prisão agora, antes do julgamento, Augusto entende que faltou ali sustentação, faltou explicar por que neste momento. É isso, né, Augusto? E a modalidade da preventiva, ela ainda tem... Eu sempre vejo você irritadíssimo. Ai, não gosto quando o povo fala que prisão preventiva não tem hora, não tem prazo para acabar. É porque a temporária você tem que pedir ali a renovação ou liberar, né? A preventiva fica um pouco mais a cargo do juiz. Exatamente por isso, então, se esperava uma fundamentação maior. É isso no seu entendimento, né? Exatamente. Ainda mais num caso como esse, que obviamente haveria uma repercussão enorme, há um componente político envolvendo essa prisão, o que infelizmente não deveria acontecer, mas há um ambiente político envolvendo essa prisão, portanto, o cuidado deveria ter sido maior. O cuidado em respeitar o expresso texto da lei e mais.
respeitar a própria jurisprudência dos tribunais superiores. A jurisprudência do Supremo e do STJ, ela é absolutamente pacífica ao dizer que uma prisão ela tem que ser fundamentada em dados concretos, contemporâneos, e tem que se dizer por que a prisão é a única forma de se acautelar o processo, porque não pode se aplicar, por exemplo, uma medida cautelar. É neste ponto que o despacho do ministro Alexandre peca. Porque, como você bem disse, ele é muito detalhado, detalhado até demais, parece uma sentença condenatória de um processo que sequer existe ainda. Esse é o ponto, são duas coisas completamente diferentes. A gravidade do delito, a autoria certa do delito são elementos que devem ser analisados quando? No momento de se sentenciar uma pessoa, em dizer se a pessoa é culpada ou inocente. No momento de se decretar a prisão, deve-se dizer se há indícios de autoria, se o crime é cabível de uma prisão preventiva, e aí sim passar de forma bastante extensa e detalhada, dizer por que a prisão, que é excepcional, a prisão preventiva sempre é excepcional, porque nesse caso ela deve ser aplicada. O despacho do ministro Alexandre faz justamente o contrário. São 38 páginas, em que a imensa maioria, assim, digamos, 36 páginas, fala sobre a gravidade do crime, e quando é o momento de justificar por que Roberto Jefferson deve ser preso, e deve ser preso preventivamente, a decisão falta com elementos. O raciocínio é muito interessante e está cristalino aqui. Então, operadores do direito, né, vamos render aqui as nossas salvas. Agora, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para ter uma oportunidade ímpar para quem está em casa e ver ali uma crítica feita com base no que os melhores operadores do direito esperam de uma decisão com esse impacto, que não se passe pano, para ficar na gíria da internet, para o que foi feito. O Procurador-Geral da República, que só juntou o parecer dele contra a prisão hoje, às 13 horas da tarde, 1 da tarde, disse que entendia que o que Roberto Jefferson estava fazendo se enquadrava dentro da liberdade de expressão. Eu gostaria que você explicasse, Augusto, por que reconhece de maneira cristalina a prática de tem calúnia, tem difamação, tem atentado ao Estado Democrático de Direito e por que esse valor, liberdade de expressão, não pode ser usado como se fosse um valor absoluto, né? Senão você rasga o Código de Processo Penal, que traz, inclusive, punição para esse tipo de conduta. Eu não posso concordar com a manifestação da Procuradoria, porque os delitos praticados por Roberto Jefferson não são apenas delitos de opinião, na verdade são muito mais do que isso. Há crimes de ameaça, há crimes de denunciação caluniosa, há crimes de incitação ao crime, feitos de forma reiterada, e essa sim pode ser uma das mais fortes justificativas para se decretar a prisão preventiva, por garantia da ordem pública. A partir do momento que diariamente Roberto Jefferson incita a prática de crimes, pede para que fechem o Congresso, o Supremo, pede para que ataquem ministros. Fora as coisas que ele fala fora do judiciário, né? Com relação a uma série de outros atores, personagens da política brasileira. Mas a partir do momento que ele faz isso reiteradamente, não é nenhuma questão de extrapolar o limite da liberdade de expressão, que de fato ele extrapolou. Vamos lembrar, o limite da liberdade de expressão é a lei. Ele ultrapassou os limites da lei por várias vezes. Mas não é apenas isso. Há outros crimes, como eu já disse, bastante graves, feitos, inclusive, segundo o ministro Alexandre de Moraes, em associação criminosa, o que também é algo que traz uma maior gravidade ao fato concreto. Portanto, esse arcabouço de crimes foge completamente do limite e da garantia constitucional que nós temos de livremente nos manifestarmos. Não é aqui uma questão de censura, de cercear o direito de todas as pessoas se manifestarem. O que Roberto Jefferson fez foi muito, mas muito mais do que isso.